colocamos 7 semanas no altar de Deus para que o Senhor pudesse estar abençoando as nossas famílias. E nessa noite eu quero compartilhar com você 7 inimigos que eu e você precisamos vencer. 7 inimigos que eu e você precisamos superar. E se nós aprendermos a lidar, se nós aprendermos a identificar, se nós aprendermos a neutralizar, então sim, nós não vamos ver apenas nessas 7 semanas onde estávamos com clamores específicos para que as nossas famílias fossem abençoadas, mas a partir dessa campanha, você vai entender a chave que Deus vai colocar nas suas mãos. E todas as vezes que você identificar uma investida do inimigo na sua vida, você vai se posicionar. Eu gosto de dizer que uma pessoa posicionada posiciona outras. E quando nós estamos posicionados na terra, o mundo espiritual vai respeitar. Então eu e você precisamos discernir, entender, compreender, para que possamos dar respostas corretas. Então quero convidar você a ir para Josué, capítulo 3, versículo 10. E nós vamos identificar nessa palavra alguns inimigos que nós precisamos superar. A palavra do Senhor vai nos dizer assim: assim saberão que o Deus vivo está no meio de vocês, que certamente expulsará de diante de vocês os cananeus, os hititas, os heveus, os fariseus, os gigazeus, os amorreus e os jebuseus. E se você puder ir lá para Josué 24, versículo 15, nós vamos nos deparar com uma fala clássica de Josué, que nós sempre lembramos, quando ele diz assim: se porém não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir, se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Amém? Quando nós olhamos para o contexto que Josué estava vivendo, para a nação que cercava Josué, para o povo no qual Josué estava inserido, junto com o povo de Israel, nós vamos identificar um pouco com o tempo que nós vivemos e com a cultura que nós vivemos. Porque quando nós olhamos, nós vamos ver que a religião de Canaã era politeísta. O que é vamos dizer assim, uma nação, um povo politeísta? É um povo que tem inúmeros deuses. Servem a vários deuses, cultua vários deuses. Tem vários cultos ministrados a deuses que não é o Senhor dos exércitos. E isso estava acontecendo aqui na geração de Josué. E o Deus que esse povo cultuava era um Deus que a divindade cananeia adorava, prestava culto, celebrava, que tinha uma simbologia que para nós talvez seja um pouco estranho, porque era um touro no meio de inúmeras vacas, e os povos, ou o povo, se referia àquele objeto como Deus touro, e adorava, e cultuava. E a sua esposa, Acera, ou Aserá, era a deusa adorada daquela nação. Aquela que o povo se voltava e que o povo se inclinava. E quando nós olhamos para essa história, nós vamos ver que esses deuses não tinham uma representação moral de um caráter, vamos dizer assim, aprovado. Mas quando nós olhamos para a cultura, esses deuses, além de fazer o povo profanar, porque se colocava no lugar do Deus verdadeiro, também os seus sacerdotes instruíam ao povo a uma brutal imoralidade, que era sacrifícios humanos,
crianças sacrificadas para a adoração. E quando nós olhamos isso, nós percebemos que Josué e o povo de Israel estavam no meio desse povo. E a cultura desse povo influenciava o povo no qual Josué liderava, que era o povo de Israel. E os cananeus, praticantes dessa aberração, era influente a todos nos quais Josué falava ao coração. E aí, diante disso, eu quero convidar você a conhecer quais são os inimigos que a minha família e que a sua família enfrenta. Talvez você não vê, não contempla sacrifícios de crianças, mas de tempo em tempo isso é comum. A gente ouve falar, a gente tem notícia a respeito disso. Talvez você não vê um touro sendo adorado na nossa nação, mas há outros deuses cultuados e servidos e adorados na nossa nação. E isso traz prejuízo para nós. E Josué estava vivendo essa realidade como eu e você vivemos. Então eu e você somos convidados a identificar quais são os inimigos que a nossa família enfrenta. E conhecendo esses inimigos, nós temos respostas claras, objetivas, para vencermos todas as armadilhas que esses inimigos trazem para nós. Primeiro, eu vou pegar os povos que cercavam o povo de Israel e vou trazer uma simbologia dos inimigos que nós enfrentamos. O que esses povos representam é a simbologia que eles trazem. E o primeiro que eu quero trazer para vocês são os cananeus. E a representatividade dos cananeus. A representatividade dos cananeus diante daquela nação era a rebeldia. E todas as vezes que eu e você enfrentamos com uma estrutura de rebeldia dentro da nossa casa, porque muitas vezes nós estamos lidando com a rebeldia do coração do nosso cônjuge, com a rebeldia do coração dos nossos filhos, com a rebeldia do coração dos nossos amigos, com a rebeldia da nação aonde nós estamos. E todas as vezes que nós vamos nos deparar com uma estrutura de rebeldia, nós vamos estar então trazendo a influência desses cananeus no nosso meio. E se você vai para a palavra do Senhor, no livro de Gênesis, capítulo 9, do versículo 20 a 27, vai trazer uma história muito interessante para nós. A palavra do Senhor vai dizer para nós, se você quiser conferir essa palavra, que Noé tinha saído do grande barco, que Noé tinha saído da grande arca, que Noé já tinha se estabelecido na terra e que tinha virado um bom agricultor. E tinha começado a investir em plantação de uvas. Certo dia, Noé vai visitar a sua lavoura de uva. E ali no meio da sua lavoura, ele começa a beber do fruto daquela lavoura. E a palavra do Senhor vai nos dizer que ele fica bêbado. E ao ficar bêbado, ele arranca a sua roupa e fica nu. E a palavra do Senhor vai nos dizer que o seu filho Cã, ele vai procurar pelo pai. E quando ele encontra o pai bêbado e nu, ele volta, avisa os seus amigos, avisa os seus irmãos e expõe a nudez do seu pai. Quando os seus irmãos ficam sabendo o que aconteceu, os seus irmãos vão para o campo correndo, vai com uma capa, e a palavra do Senhor vai dizer que eles não se voltam para a nudez do pai, mas de costa, com a capa nos ombros, eles lançam e cobrem a nudez do pai. Quando eles terminam de fazer esse evento, eles avisam para o pai. Quando o pai volta em si e fica bem: pai, Cã foi e te encontrou nu, lá no campo, bêbado, caído. Veio nos avisar, mas nós fomos e cobrimos a sua nudez. A palavra do Senhor vai nos dizer que uma fúria entrou no coração de Noé. E um senso de justiça bateu no coração de Noé. E aquela postura de Cã revelou uma estrutura de rebeldia. E aí uma palavra é liberada sobre Cã. E a palavra é: olha, você vai
irmãos. Você não vai prosperar. Seus filhos serão servos dos seus irmãos. E nós precisamos entender o que é uma palavra liberada da boca de uma autoridade. Pode mudar o nosso futuro, pode mudar o nosso presente, pode reter ou pode ampliar, pode fechar ou pode abrir. Então eu e você precisamos estar atentos como autoridades, o que liberamos sobre aqueles que estão à nossa volta. Mas quando nós olhamos para essa palavra, os cananeus, descendentes de Cã, se tornam então os representantes da estrutura de rebeldia. E o que essa estrutura traz na sua bagagem? Essa estrutura de rebeldia traz na sua bagagem o orgulho. Essa estrutura de rebeldia traz na sua bagagem a infidelidade, a quebra de aliança, a desonra à liderança. Todo rebelde se sente inferior. Então o espírito de inferioridade o fazendo sentir sempre despreterido. E isso traz um prejuízo muito grande. Porque quais são as consequências da rebeldia? A palavra do Senhor vai nos dizer que as consequências da rebeldia para Cã foi se tornar servo dos seus irmãos. Não ter uma herança abençoada, não ter uma herança próspera. Ver a sua família fragmentada. E o que segue a minha vida e a sua vida quando há um espírito de rebeldia, ou quando há uma estrutura de rebeldia cercando a minha vida e cercando a sua vida? Nós lidamos com prisões. Poderíamos enumerar várias, mas para essa geração aqui, a geração de Cã, que se tornou os cananeus, simplesmente uma geração de escravo, de servos, pessoas que não prosperavam, pessoas que não tinham suas mãos abençoadas, pessoas que por mais que se esforçassem, não iriam sair do lugar. Mas nós encontramos também a base da rejeição e do sentimento de orfandade. A estrutura de orgulho produz esse sentimento de rejeição e nos estabelece nessa plataforma de orfandade. E quando nós estamos nesse lugar, nós não temos expectativa de bênção. Nós não conseguimos enxergar o futuro, um futuro abençoado, um futuro bem sucedido. E quando isso acontece comigo e com você, nos joga para o campo da cegueira espiritual. Então nessa noite, eu quero desafiar você a tomar uma posição com você mesmo. Porque se você se olhar, se você se enxergar, e se você perceber que há uma estrutura de orgulho, uma estrutura de rebeldia movendo a sua vida, você vai se posicionar e dizer: não, eu saio desse lugar, porque eu estou debaixo de uma aliança com Deus, eu estou fazendo um altar erguido ao Deus vivo que me ama, e eu não aceito nenhuma dessas ações movendo a minha vida, me tirando do lugar da honra e do lugar da bênção. Posição. Por isso que uma pessoa posicionada posiciona outras. Posição. Mas além dos cananeus, que representa a estrutura de rebeldia, um outro inimigo são os hititas, ou os heteus, que nós vamos trazer a simbologia da doença financeira. Quando você vai para a palavra do Senhor, se você quiser ir lá para Gênesis, capítulo 23, versículo 14 a 19, você vai encontrar um outro evento. Abraão agora está diante do falecimento da sua amada. A mulher que ele amou, a mulher que ele desejou, a mulher que ele sonhou ao seu lado. E quando ele se depara com o falecimento dela, ele precisa de um pedaço de terra para enterrá-la. E a palavra do Senhor vai nos dizer que ele encontra, na região que ele estava, uma gruta. E
aquela gruta satisfaz os seus olhos para ser o lugar de descanso da sua esposa. E ele procura os donos da terra, que são os hititas, e diz: me vende a sua terra, para que eu possa fazer desse lugar o lugar de descanso para minha esposa. O lugar chama Macpela. E aí, os donos da terra, os hititas, dizem: não, de maneira alguma nós vamos te vender, nós vamos te dar. Você pode usar essa terra, enterrar a sua esposa e ficar muito tranquilo. E Abraão, homem experiente com Deus, homem que sabe que nós não podemos ter aliança com quem não está aliançado com o Senhor. Alianças feitas fora da vontade do Senhor traz prejuízos. E eu sempre vou dizer que uma hora a conta vai chegar para a gente pagar. E aí Abraão olha e diz assim: não, de forma alguma. Quanto que vale esse lugar? Ah, mais ou menos umas 400 pesos de prata. Então é isso que eu vou pagar. Diante de todo mundo ele pesa a prata, ele entrega e diz: o lugar para que a minha esposa descanse não será doado por ninguém, mas eu pagarei preço justo, para que não exista sobre mim nenhuma cobrança em aliança feita fora da vontade do Senhor. Sabe o que acontece quando eu e você caminhamos na direção dos hititas? Sabe qual é o movimento que esse espírito promove na minha e na sua vida? Sabe quando nós não queremos entregar o que é justo, o que é honesto, o que é correto, tanto para os homens quanto para Deus? Sabe o que movimenta nas nossas vidas? Quando nós olhamos para a palavra do Senhor, diz que vai haver um movimento de retenção. Vai haver um movimento de compulsão. Vai haver um movimento de incredulidade, ansiedade, insegurança, rompimentos de laços relacionais, isolamento, autocomiseração e doenças crônicas. Vocês estão entendendo que não se representava apenas um pedaço de terra, mas era a representação de um contrato, era a representação de uma aliança, era a representação de uma dívida moral. Então eu quero dizer para você nessa noite, que se você deseja ser realmente vitorioso na sua família, voltar para a sua casa deixando os seus pedidos aqui no altar, mas com a consciência de que você está com clareza de qual é a posição que você tem que tomar a Deus, não deva nada para ninguém, nem para homens, nem para demônios e nem para Deus. Às vezes é fácil dever para homens, às vezes é fácil dever para os demônios, e às vezes é fácil dever para Deus. Nós retemos, e porque retemos, então a palavra do Senhor vai nos dizer que esse povo ganha poder, conquista espaço, e muitas vezes nos leva para o cativeiro. Então nós temos que nos livrar dos cananeus, e nós temos que nos livrar dos heteus ou dos hititas. Mas existe um outro povo cercando o povo de Israel, que são os heveus. E os heveus vêm com uma proposta, com uma conotação de imoralidade sexual. Se você deseja ir para Gênesis capítulo 34, versículo 1 a 2. Diná, filha de Lia, vai para o campo passear. Coisa muito comum para aquela geração. Coisa muito comum para aquele povo. Uma jovem passear no campo. Uma jovem passear no jardim, passear na lavoura. Só que a palavra do Senhor vai dizer que Siquém, filho de Amor, um heveu, se depara com Diná. E Diná era bela, linda, e encanta os olhos dele. Quando ela encanta os olhos dele, ele era um príncipe dos heveus. Mesmo sendo príncipe, mesmo tendo representação de autoridade, a palavra
pega Diná, agarra Diná, estupra, faz mal a ela, fere, desonra, humilha e envergonha essa jovem. E aí nós vamos percebendo a dinâmica do que acontece comigo e acontece com você. Quando nós não nos posicionamos de forma correta diante da imoralidade sexual. Quando nós não nos posicionamos de forma correta diante da imoralidade sexual, nós somos defraudados, nós somos roubados, nós somos humilhados e nós somos envergonhados. E aonde nós devemos ser puros? Aonde eu e você devemos ser puros dentro da proposta da imoralidade sexual? A palavra do Senhor vai nos dizer que nós precisamos ser puros nas nossas intenções. Que nós precisamos ser puros nos nossos pensamentos. Que nós precisamos ser puros no nosso olhar. Que nós precisamos ser puros no nosso casamento. Então a palavra do Senhor vai dizer que se tem um inimigo que eu e você precisamos enfrentar, que hoje está nos seduzindo todo o tempo, se nós abrimos o nosso e-mail, tem proposta lá. Se nós abrimos o YouTube, tem proposta lá. Qualquer página que nós vamos visitar, às vezes numa pesquisa científica, dependendo do nome que nós jogamos, já aparece uma proposta lá. E aí, um inimigo que eu e você precisamos vencer. E todas as vezes que nós nos lembrarmos dessa situação, nós vamos pensar: os heveus estão por todos os lados, são príncipes, são sedutores, mas são imorais, são irresponsáveis, são abusadores, nos atacam, nos agridem para roubar a nossa honra e para nos humilhar. E se nós queremos a nossa família debaixo das mãos do Senhor, nós precisamos conhecer esse inimigo. E nós precisamos dar a resposta certa para ele. Mas a palavra vai falar dos fariseus. E os fariseus, eles trazem uma outra base para nós, que nos paralisa, aniquila e nos impede de caminhar. Porque é a base dos órfãos. É a plataforma da orfandade. A palavra do Senhor, 1 Reis 9, 20 e 21, vai trazer uma outra história. E qual é essa história? Essa história vai dizer que todos os não israelitas que estavam próximos daqueles povos, descendente dos amorreus, descendente dos hititas, descendente dos fariseus, dos heveus, dos jebuseus, que não tinham sido mortos na guerra, eles foram trazidos para Israel para serem escravos, para fazerem trabalhos forçados, também para serem humilhados. E aí eu e você precisamos entender que todos eles que não foram mortos na guerra ficaram sem identidade, ficaram sem nacionalidade, ficaram sem pátria, vamos dizer assim. E vem para ser escravo, vem para servir quem eles não amavam, quem eles não queriam, vem fazer o que eles não queriam fazer. E isso os lançam para esse lugar de orfandade, sem identidade, sem quem os defende, sem quem toma a sua causa nas mãos. E eu e você precisamos lutar contra esse inimigo dentro da nossa casa. Porque às vezes nós estamos dentro de casa como pai e mãe, mas os nossos filhos se sentem órfãos, porque nós não temos o coração dos nossos filhos. Os nossos filhos vivem de segredos, porque não confiam em nós. Às vezes nós somos filhos dentro da casa dos nossos pais, mas os nossos pais também não acessam o nosso coração por causa da rigidez, por causa da dificuldade de abrir o nosso coração e mostrar aquilo que está dentro de nós. E isso nos faz crescer com desvio de caráter,
com caráter frágil, somos seduzidos e arrancados. E porque somos seduzidos e arrancados, muitas vezes nos tornamos adultos, construímos famílias, mas a nossa família continua sendo construída de forma disfuncional, sem confiança, sem desfrute, sem alegria e sem prazer. E eu e você estamos numa campanha orando pela nossa família. Nós estamos em um tempo onde nós estamos clamando para que Deus entre na nossa casa, mostre a verdade que precisamos ter dentro do nosso lar, que nós possamos corrigir o que precisamos corrigir, para que a nossa família seja realmente abençoada. E aí eu e você somos convidados a verificar. Tem esse tipo de situações dentro da minha família e dentro da sua família? Mas não eram só essas, tinha mais. A palavra do Senhor vai falar também dos gigazeus. E quem são os gigazeus? Gigazeus tem uma representação de atuação maligna. Se você vai para a palavra do Senhor, no livro de Gênesis, capítulo 15, 18 a 21, você vai ver Deus estabelecendo uma aliança com Abraão. Mas você também vai enxergar o povo rompendo a aliança, quebrando a aliança e se voltando para esses deuses desses povos e servindo e amando. E esse é um drama para nós, porque esses inimigos, eles não nos deixam sem prejuízos. E quais são os prejuízos que eles nos trazem? Quando você vai para essa visão, você vai precisar fazer algumas perguntas. Porque talvez você teve o privilégio de nascer e crescer na presença do Senhor. De nascer e crescer servindo no altar do Senhor, amando o Senhor, aprendendo a servir o Senhor, conhecendo a palavra. Talvez você teve o privilégio de ouvir seus pais lendo a palavra para você todas as noites. Mas a maioria de nós aqui não. A maioria de nós estamos rompendo, conhecendo o Senhor depois de adolescente, depois de jovem, depois de adulto. E todas as vezes que nós vamos para a representação dos gigazeus, nós vamos ver opressão maligna. E quais são essas opressões malignas? Ocultismo, esoterismo, seitas e heresias, pactos com as trevas, ateísmo, bruxaria. Nós vamos nos deparar com idolatria, com mediunidade. Nós vamos nos deparar com quebra de aliança. Nós vamos nos deparar com contratos feitos com entidades que não é a representação poderosa de Deus movendo em nossas vidas. E aí o salmista, ele vai falar de algo que eu e você precisamos entender. O Salmo capítulo 16, versículo 4 e 5, traz uma palavra muito forte para nós. O versículo 4 vai dizer assim: grande será o sofrimento dos que correm atrás de outros deuses. Preste atenção. Grande será o sofrimento dos que correm atrás de outros deuses. Não participarei dos seus sacrifícios, e os meus lábios não mencionarão o seu nome. Uau! Quando eu olhei para essa palavra, eu falei: meu Deus, se eu faço aliança com as trevas, se eu faço aliança com deuses estranhos, se eu construo um altar que não seja um altar de sacrifício ao meu Deus, os lábios do meu Senhor não se abrem para mim. Os lábios do Deus eterno não se abrem para minha casa, não se abrem para minha família. E é o próprio Senhor que vai nos mostrar que grande será o nosso sofrimento. Aí o salmista vai dizer assim: mas Senhor, eu não levanto altares a outros deuses, eu não me aliancio com deuses estranhos. Aí no versículo 15 ele diz assim: porque tu és a minha porção e o meu cálice, e grande é o meu futuro.
porque tu és a minha porção e porque tu és o meu cálice. Talvez você precisa romper com opressões malignas na sua casa. Talvez ele não entre em você. Talvez ele não entre nos seus filhos, nem no seu cônjuge. Mas talvez ele passeia na sua casa. Talvez ele faz aquela bagunça. Ele cria aquela confusão. Ele tira aquela paz. Simplesmente porque ele consegue passear, andar pela sua casa, trazendo opressão. E se você quer uma família abençoada, você precisa aprender a identificar e dizer: na minha casa não. Na minha vida não. Porque aqui o sangue de Jesus está aspergido. Aqui uma aliança de fogo que cerca a minha casa e cerca os meus filhos. Aqui a face do meu Deus está voltada para esse lugar. E se você encontrou uma forma de entrar, pode sair, porque a autoridade do Senhor está sobre a minha vida. Mas também nós vamos encontrar os amorreus. E qual a representatividade dos amorreus? Resistência espiritual. Quando eu falo de resistência espiritual, eu convido você a ir para Números, capítulo 21, do versículo 21 ao 25. Um evento muito interessante. O povo de Israel precisava passar pelo meio do povo dos amorreus. Era a rota. Eles precisavam passar para chegar no lugar da promessa. E é enviado um recado para o rei dos amorreus: permita-nos passar na sua terra. Nós vamos passar só pelo caminho principal. Nós não vamos mexer em nada. Nós não vamos mexer no seu gado. Nós não vamos mexer na sua lavoura. Só nos deixa passar e chegar nos nossos destinos. Qual foi a postura dos amorreus? Não. Na nossa terra vocês não passam. Mesmo eles dizendo: não vamos mexer em nada. Nós vamos pelo caminho real. Nós vamos pela estrada principal. Nós não vamos tomar atalho. Não vamos mexer nos seus animais. Não vamos mexer nos seus campos. Só nos deixa passar para encurtar o caminho. Não. Eu não vou deixar vocês passarem. E por causa disso, queridos, nós sabemos o que acontece lá na frente com os amorreus. Isso já foi pregado inúmeras vezes aqui. E quem os amorreus representam? Os amorreus representam aqueles que conhecem a promessa do Senhor, que conhecem a palavra do Senhor, mas não respeitam a sua promessa. Os amorreus representam aqueles que sabem o que Deus quer fazer, que sabe qual é o mover de Deus, mas não respeitam e nem contribuem para que o mover de Deus se torne legítimo. Quando eu olho para essa palavra, os amorreus nos lembram do espírito de religiosidade. Aqueles que parecem muito santos, muito crentes, muito comprometidos, mas são resistência a todo movimento que Deus está fazendo no meio do seu povo. Toda a intenção de Deus de cumprir aquilo que Deus deseja fazer. Os amorreus representam aqueles que não se sentem incluídos e nem nunca vão se incluir dentro das guerras que Deus levanta para Deus fazer o que Deus quer fazer. E aí, quando eu olho para a palavra, nós vamos perceber que esses amorreus, eles representam os que percebem o mover de Deus, mas não se envolvem. Mas também nós vamos ver que aqueles que assimilam, né, ou simulam que estão vivendo o mover de Deus. Tem gente que finge que está, mas não está. Tem gente que finge que gosta, mas não gosta. Tem gente que finge que vai, mas fica. Tem gente que diz que vai contribuir, mas não contribui, que vai fazer e não faz. Os amorreus têm essa representatividade. Mas também eles representam aqueles que não buscam entender.
Porque talvez você não está entendendo, você não está envolvido porque você não entende. Você não está contribuindo porque você não teve a revelação. Mas a palavra do Senhor vai nos mostrar que esses amorreus não entendem, mas também não querem entender. Porque entender é sair da zona de conforto. Entender é responder o desafio. Mas também esses amorreus representam aqueles que não creem e que criticam. E não só criticam, trabalham para que as coisas não aconteçam. Trabalha para colocar impedimento. Trabalha para dificultar o processo. E eu quero dizer para você que se nós queremos a nossa família abençoada, nós temos que identificar esses demônios. Nós temos que identificar esses inimigos. Porque talvez seus netos estão sendo roubados, seus filhos estão sendo defraudados, sua casa está sendo paralisada. Porque você é uma pessoa boa, tem bom caráter, tem boa intenção, mas é ingênuo. E a palavra do Senhor diz que o simples cai e tem que pagar o preço. Não é porque é simples que caiu que não vai pagar a conta. Vai ter que pagar a conta. Então eu e você não vamos poder ser simples. Mas também tem os jebuseus. E os jebuseus falam do desequilíbrio emocional. E aí eu quero convidar você aí para a palavra do Senhor. No livro de 2 Samuel, capítulo 5, 5 a 7. E aí você vai encontrar essa história. Onde há um projeto do inferno. Desequilibrar a mim e desequilibrar você. Davi tinha vencido o gigante Golias. Davi já tinha com a sua pedrinha, vamos dizer assim, maravilhosa, já derrubado aquele gigante, já tinha pego a sua espada, já tinha cortado a sua cabeça, e Davi já estava perambulando pela geografia de Israel, com a cabeça de gigante Golias nas mãos. E para onde Davi está correndo? Davi está correndo para Jerusalém, com a cabeça do gigante nas mãos, para a cidade dos jebuseus, para o lugar aonde seria a cidade santa, o lugar de conquista maior de Davi. E isso se tornou uma ofensa moral para os jebuseus. E quando Davi assume o reinado, e quando Davi começa a guerrear, e quando Davi chega ao momento de fazer a conquista da grande cidade, os jebuseus são avisados: Davi vem aí com seu exército. E ele vem para conquistar a cidade. E os jebuseus dizem: deixa Davi vir. Ele não é nada. O meu exército é poderoso, o meu exército é forte. Eu não preciso nem reunir o meu exército e colocar como vigia. Basta eu pegar os mancos, basta eu pegar os cegos e colocar em torno da cidade, que os mancos e os cegos destroem o exército de Davi. Eu quero dizer uma coisa para você: todas as vezes que o Senhor quiser te dar uma grande conquista, vai ter os jebuseus dizendo: é pequeno, é pouco, não tem tanto valor como que você está dizendo, você não dá conta, você não consegue, você é simples demais, é fraco demais, é pequeno demais. Eu quero dizer para você, a palavra do Senhor vai dizer que Davi sobe, que Davi conquista Jerusalém, que aquela se torna a cidade da sua nação, e que todos os jebuseus são envergonhados e dominados, para que o nome do Senhor fosse glorificado. O que que os jebuseus queriam? Desequilibrar Davi. Uau! Se só os mancos, aleijados e cegos dão conta de abater o meu exército, quem é o meu exército? Não é nada. Eu não posso nem pensar em conquistar Jerusalém, porque só os cegos e os mancos destroem o meu exército. Quando alguém
começar a desmerecer o que Deus está fazendo na sua vida, quando pessoas começarem a diminuir a unção de Deus na sua vida, quando as pessoas começarem a desvalorizar a promessa do Senhor na sua vida, faça que nem Davi, sobe para a guerra, sobe para a batalha, o inimigo vai ser entregue nas suas mãos, você vai vencer, você vai conquistar, você vai ter a bênção nas suas mãos, porque você vai saber muito bem identificar a afronta do inimigo contra você. Quando eu e você aprendemos a identificar as ações do inimigo, nós vencemos a ação que vem para desestabilizar o nosso emocional. Porque tem muita gente crente abalada emocionalmente. Tem muita gente crente com depressão, com sentimento de morte, com doenças psicossomáticas. Eu não vou dizer que tudo isso é demônio não, gente, porque vocês sabem, eu também sou psicóloga. E seria uma loucura eu dizer que problemas emocionais, tudo é fruto de demônio. Seria uma burrice da minha parte falar isso. Eu não sou leiga no assunto. Mas eu quero dizer para você que tem investida do inimigo, que é para te desestabilizar, é para te enfraquecer, é para te confundir, é para te intimidar. E você precisa ter clareza para identificar isso. Porque quando você identifica, você rompe em direção à bênção que o Senhor tem para você. Então, primeira coisa, identificar os inimigos. Foram 7 semanas no altar do Senhor. E eu estou te apresentando 7 inimigos que, se não forem identificados, vão comprometer a sua conquista. E nós não queremos que seja apenas mais uma campanha. Nós queremos que seja a resposta de Deus para a sua vida. Nós queremos que você volte para casa com embasamento. Nós queremos que você volte para casa com discernimento. Nós queremos que você volte para casa com condições de identificar as afrontas que você sofre, as investidas que você enfrenta. Porque você precisa aprender que maior é aquele que está com você do que aquele que está no mundo. Então não é mais uma campanha, mas é a oportunidade para Deus mudar a sua história. É a oportunidade de Deus para abençoar a sua família. É a oportunidade de Deus para mudar a sua casa. Mas nós precisamos identificar as conexões com esses inimigos. Quais são as conexões? E aí você pode ir para Provérbios capítulo 14, versículo 26. Aquele que teme o Senhor possui fortaleza segura. Você não precisa temer o inimigo. Ele é refúgio para você e ele é refúgio para os seus filhos. Mas eu gosto muito também de 1 Pedro 1, 18, 19. Que diz que nós precisamos ter clareza que através do sangue de Jesus Cristo, apenas pela pessoa de Cristo Jesus, eu e você estamos completamente livres, revestidos, protegidos e agraciados. Então eu quero convidar você a vencer os inimigos da sua família. E para vencer os inimigos da sua família, além de identificá-los, além de identificar as conexões, você também precisa de atitude, de posicionamento. E quais são os posicionamentos? Primeiro, busque discernimento e direção espiritual. Como que eu vou fazer isso, pastora? Palavras ensinadas a você pelo Espírito de Deus. 1 Coríntios capítulo 2, 13. Além disso, a palavra do Senhor vai dizer que você precisa deixar de ser tímido. Tem muita gente que teme o diabo. Tem muita gente que diz assim: eu não posso orar, senão o diabo vai me tocar. Eu não posso expulsar o demônio daquela pessoa, senão ele vai visitar a minha casa. Eu não posso pregar, senão ele vai me desestabilizar. Ei, quem é o Deus que você serve? Porque a palavra do Senhor vai dizer assim: como um pardal que voa em fuga, e uma andorinha que esvoaça veloz, assim é a maldição sem motivo. Ela não propaga, ela não pega, ela não me alcança, ela não te alcança. Não tenha medo de maldição sem causa.
Não tenha medo do inimigo se levantar. Porque se ele se levantar, ele vai cair. Porque a palavra do Senhor vai dizer que as armas que você usa não são humanas. E além delas não serem humanas, ela tem poder para destruir todos os argumentos e fortalezas e quebrar toda a astúcia de Satanás, fazendo-se submeter à revelação de Cristo. Mas eu e você precisamos ter uma outra atitude. Além de buscar o discernimento, nós precisamos caminhar, trilhar o caminho do perdão. Você quer a sua casa abençoada, meu irmão? Você quer a sua casa debaixo do poder do seu Senhor? Então, a palavra do Senhor em 1 João 19 vai falar: confesse os seus pecados. Mas não confesse somente ao Senhor, confesse também aos homens, para você ser curado, para você ser liberto. A palavra do Senhor também vai dizer: você precisa ter clareza que esse sangue que a cruz propaga, que derramado sobre você, te purifica de todo pecado. Então precisamos caminhar, precisamos trilhar o caminho do perdão. Mas também precisamos ter coragem de verificar os pecados geracionais. Não dá tempo para eu contar o meu testemunho para vocês, mas todos que já me ouviram falar de libertação, sabe que eu precisei me posicionar diante de uma situação de defraudação geracional. E aí, se você vai para o livro de Daniel, capítulo 9, versículo 4 a 6, você vai encontrar Daniel orando, dizendo assim: Senhor, perdão. Perdão porque não te demos ouvido. Não ouvimos os profetas, não ouvimos os nossos líderes, não ouvimos quem desejou nos ensinar, porque como os nossos pais, pecamos contra ti. Talvez você precise fazer alguma correção que está no seu alcance de fazer, para que a fonte seja aberta e para que ela gere a colheita que você está esperando. Eu precisei me posicionar, e o meu posicionamento gerou bênção na minha família. Porque uma outra atitude que eu e você precisamos é voltar para casa agora num outro posicionamento. E qual é o posicionamento? O tempo de conquista chegou, o tempo de vitória chegou. E com a nossa boca nós vamos bendizer, e com a nossa boca nós vamos celebrar. Nós entregamos os nossos clamores no altar do Senhor. Ele é fiel e poderoso e Ele responde o nosso clamor. Então os nossos lábios vão se abrir, vão bendizer o milagre do Senhor na nossa casa e na nossa vida. E para manter tudo isso, uma postura de obediência e santidade. Como que eu legitimo tudo isso? Como que eu firmo tudo isso? Como que eu mantenho tudo isso para os próximos 10, 20, 30 anos? Numa postura de obediência e santidade. Quem poderá subir o monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, que não recorre aos ídolos, nem jura a deuses falsos, mas aqueles, dentro da minha linguagem, têm aliança com o Senhor. Uma das coisas que eu precisei aprender, e estou aprendendo, ainda não estou formada, infelizmente, já era para estar pós-graduada, mas não estou formada ainda, é construir uma vida de descanso. Descansar no Senhor. E aí eu quero convidar você a ir para Josué 21, 44, 45. Porque o Josué, esse Josué que nós iniciamos falando, que ele ouve uma promessa que os inimigos serão entregues nas suas mãos. Ele que se posiciona dizendo o seguinte: olha, tem muitos deuses à nossa volta, todos os povos vêm nos seduzindo com
as suas promessas. Vocês podem até escolher quem vocês vão servir, mas eu vou buscar o Senhor. A minha casa vai servir o Senhor. Esse Josué, a palavra do Senhor vai nos dizer o seguinte: o Senhor lhe concedeu descanso de todos os lados, como tinha jurado aos seus antepassados. O Senhor lhe concedeu descanso por todos os lados. 7 semanas. Você vindo aqui na casa do Senhor buscando milagre pela sua família. Você não pode voltar para casa sem se posicionar. Porque se você voltar para casa sem se posicionar, você vai voltar na guerra. Você vai voltar na luta. Você vai voltar lamentando que nós mentimos para você. Que o que nós pregamos não é verdade. Que o que nós estamos proclamando não teve sentido para você. Mas eu estou te convidando a se posicionar. Porque eu quero profetizar sobre a sua vida. Se você se posicionar, é a palavra que está dizendo que você terá descanso por todos os lados. E talvez você está muito cansado. Talvez você está cansado de lutar financeiramente. Talvez você está cansado de pelejar emocionalmente. É de psiquiatra a psiquiatra, de psicólogo a psicólogo. Não estou fazendo campanha contra os psicólogos aqui não, nem contra mim mesmo, né? Pelo amor de Deus, né, gente? Nós estamos não, né? Mas é a verdade. Talvez você está vendo a sua família perecer. Talvez na rua você está muito bem vestida, muito bem maquiada e perfumada. Mas quando você fecha a porta do seu quarto, só Deus sabe o gemido do seu travesseiro. Só Deus sabe a angústia que você vive. Só que nessa noite, nós estamos fazendo um desafio a você. Se você veio passear na Igreja Metodista Central durante 7 terças-feiras, infelizmente, você vai voltar para casa sem milagres. Mas se você veio mudar a sua história, se você veio buscar resposta para sua casa, se você veio conquistar as suas promessas, você vai se posicionar diante do Senhor e você vai tomar posse dessa palavra. E nessa noite você vai voltar para casa tendo descanso por todos os lados. Eu não sei se você precisa de descanso por todos os lados, mas bem que eu estou precisando. Eu estou precisando de muito descanso. E se você está precisando, eu quero convidar você a se posicionar nesse momento. E uma forma de posição é você se colocar de pé.